Nesse vídeo você vai aprender a fazer esse peso de porta lindo, fácil e econômico para arrasar nas suas vendas. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Pega papel e caneta para anotar todos os materiais que você vai precisar. Você vai utilizar fio de malha 25 milímetros, mas você pode usar um fio mais grosso, né? Por ser um produto, uma peça que tem que ter estrutura, um fio mais grosso também pode ser utilizado. Mais fino até dá pra fazer, mas aí vai demandar mais tempo e mais carreiras pra dar o tamanho certo, tá? Mas o fio de malha que eu tô usando aqui é o de 25 milímetros. Pra fazer ele, eu vou utilizar a agulha de crochê de 7 milímetros. Vou dar uma dica pra vocês, eu vou usar também a agulha de 9 milímetros para começar o trabalho, porque ele dá uma diferença muito boa na peça, tá? Para ela ficar bem estruturada. A agulha de tapeçaria, para poder fazer os acabamentos, esconder o fio quando terminar. Uma tesoura de arremate. Uma cola de silicone, que é própria também para poder ser utilizada em tecidos. Duas sacolas, tá? Sacola plástica. Pode ser sacola de mercado, tá, gente? Desde que o material dela seja um pouco mais resistente pra gente poder colocar a areia, né? Que vai dar o pezinho do peso de porta. Vou utilizar aqui areia fina, que eu comprei pelo Mercado Livre, tá, gente? Mas vocês podem comprar areia em depósito de construção, só pedir pra ser areia fina, tá? Pra não ser aquelas areia de construção, porque elas são mais... tem mais sujeira, né? Essa daqui, essa areia fina, ela é como se fosse um pouco mais tratada e acaba sendo mais própria, né? Uma areia própria para artesanato. E pra começar, tô aqui com a minha fita métrica, mas se você não tiver, não tem problema, tá? Eu vou cortar primeiro uns 50 centímetros de fio, tá? Pra gente poder fazer o nosso acabamento de cada carreira invisível, tá? Vamos começar fazendo um anel mágico. E vou pegar a agulha, a maior, tá? 9 milímetros. Uma dica, como eu vou fazer a peça inteira com a de 7 milímetros, pro começo, pro anel mágico e pra primeira carreira, eu vou usar dois números maiores. Vou usar de 9 milímetros, tá? Então, vou fazer o anel mágico. Anel mágico, você vai deixar uma parte aqui dos fios aqui pra dentro da mão, passar por 2 dedos, deixando a parte aqui de dentro cruzada e a parte aqui de cima paralela. Vou pegar a agulha, inserir aqui nesse primeiro elo, puxar o segundo elo aqui pra frente e girar a agulha. Gente, a maioria dos meus vídeos tem anel mágico, tá? E eu sempre faço dessa maneira. Fiz aqui o primeiro pontinho. No fio de malha, a gente conta esse primeiro nó, tá? E nós vamos fazer aqui no total 7 pontos baixos. Esse aqui é o primeiro. Então, nós vamos fazer mais um. No caso, vamos fazer mais 6, para totalizar 7 pontos baixos. Então, aqui já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. E deixa a mão bem solta, tá, gente? Pro ponto não ficar muito apertado, tá? E 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós vamos aqui fechar o nosso anel mágico, mas não totalmente.
Porque nós vamos vir aqui com aquele pedaço que a gente pegou, a gente separou, pra poder fazer esse fechamento invisível aqui, tá? Já vou deixar a minha agulha de 9 milímetros de lado e vou pegar de 7 milímetros. Vamos tirar essa volta aqui, a gente finalizou o ponto, né? Então, nós vamos desfazer só essa primeira parte aqui, ó, só esse fio que vem do novelo. E nós vamos puxar esse fio solto, esse fio que a gente se reservou antes de começar a peça. Vou deixar aqui uns 3 dedinhos aqui para poder fazer o arremate dessa ponta. E vou puxar todo esse fio aqui pra fora. E vou reservar aqui o fio que vem do novelo. Porque a gente vai fazer um fechamento invisível aqui com esse fio. Nesse Vzinho aqui do primeiro ponto. Vamos pegar a agulha de trás pra frente, aqui em cima desse Vzinho, tá vendo? E vamos puxar esse fio lá pra trás. Esse pezinho de porta é um pedido, é uma encomenda. Por isso que eu tô fazendo dessa cor, senão eu faria uma cor mais clara pra vocês, pra ficar melhor visibilidade. Mas eu acredito que dá pra vocês verem certinho. Vou vir aqui no ponto em que esse fio tá saindo, vim aqui por baixo. Vou voltar o fio pro mesmo lugar. Com esse movimento, a gente faz o Vzinho daqui de cima, que é o Vzinho do primeiro ponto. E vamos deixar esse fio aqui de lado. Aqui no meio, a gente vai ter o primeiro lacinho, o primeiro ponto que a gente fez lá no começo. A gente vai vir no meio dele, tá vendo, ó? A gente vai vir passar aqui no meio. E vamos laçar o fio que vem do novelo. Vamos dar a altura aqui do ponto e fechar aqui o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. Vou fechar aqui o anel mágico. Vamos identificar, esse aqui é o fio do acabamento e esse aqui é o fio do anel mágico. Nós vamos apertar ele para ele ficar bem fechadinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Segunda carreira, nós vamos fazer 7 aumentos. Para cada ponto, vão ser 2 pontos baixos centrados. O ponto baixo centrado, gente, a gente vai pegar no meio do ponto, tá vendo? A gente pegou aqui bem no miolinho, né? A gente vai ter que vir aqui pra pegar bem no miolinho atrás. Então, vamos pegar aqui o ponto, vir no meio dele, passar lá por trás, tá vendo? Aqui o meu fio, ele fica, a agulha, o fio não, a agulha, ele fica bem no meio dos fios e debaixo desse gominho aqui. Bem? Eu vou pegar o meu fio, vou dar a altura do ponto e vou fechar. Vou fazer o mesmo ponto no mesmo lugar. Vou vir aqui, puxar o meu fio, vou dar a altura do ponto, sem esticar o fio, tá? Como ele tem um pouco de elasticidade, se você puxar assim, se você não puxar, né? Se você
deixar o fio assim, só esticar o fio e não puxar, ele vai ficar repuxando. Então, você tem que vir aqui, da altura do ponto, puxa o fio assim, ó, com o dedo, ele vir mesmo assim, vindo sem esticar, e fecha o ponto. Como é fio de malha, a gente sempre vai ajustando o ponto. E vou fazer aqui aumento sobre cada ponto. Vim aqui no meio do ponto, verifico aqui se minha agulha tá passando bem no meio aqui das duas alcinhas da parte de trás também. Puxo, dou a altura do ponto e fecho. Insiro a agulha no mesmo lugar, dou a altura do ponto. E outra coisa, quando a gente faz assim, a gente puxa o fio que vem do novelo e não dá altura, puxando o fio devagar, puxando o fio com delicadeza, puxando o fio só esticando o fio, né? Conforme a gente vai fazendo, a peça vai criando buracos, tá? E buraco a gente não quer, porque senão vai mostrar a sacola. E dependendo da sacola que você estiver utilizando, vai ficar muito mais evidente, né? Se for aquela sacola de mercado padrão que é branca, né? Deixa eu desfazer aqui. E fecho. E nós vamos fazer aqui na carreira de número 2, aumentos em todos os pontos de base. Aqui, eu sempre gosto de finalizar o ponto, o último ponto, porque fica muito mais fácil eu vir aqui, o ponto aqui já tá na altura certa, eu tiro essa finalização, volto aqui a minha agulha, pego o fio do arremate invisível, do fechamento invisível, e só puxo aqui com delicadeza. Passo todo ele pra fora. E aqui eu vou fazer novamente o fechamento invisível. Pego a minha agulha aqui de trás pra frente, em cima do primeiro Vzinho aqui que tem, porque o primeiro ponto ele tá só aqui pra cima, né? Não tá aqui deitado. Jogo ali pra trás. Sempre com delicadeza, porque esse fio aqui que eu tô usando, principalmente, né, ele tem um pouco de elastano, ele tem um pouco de elasticidade, né? Se eu puxar ele com muita força, ele vai ficar repuxado e a peça não vai ficar bonita, tá? Então, eu pego aqui com delicadeza. Tá vendo? Ó, fica bem fechadinho aqui. Venho aqui atrás. Por entre esses dois pontos, duas laçadas aqui, né? A do V e o do gominho aqui atrás. Passo o fio do fechamento e volto ele aqui pra trás. E dou aquela ajustada aqui no ponto pra ele ficar do mesmo tamanho que os outros. E vou deixar ele aqui de ladinho. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, no ponto que fez o fechamento aqui, tá vendo? E vou começar a terceira carreira. Venho aqui bem no meio, tá vendo? Aqui no meio. Passo aqui no meio, aqui de baixo desse gominho aqui. Pego o fio que vem do novelo. Eu vou puxar esse aqui pra esconder. E puxo ele lá pra frente. Dou a altura do ponto e fecho.
aqui o meu primeiro ponto. Na terceira carreira, vão ser um ponto baixo e um aumento. Aqui eu já fiz um ponto, no próximo eu vou fazer um aumento, com pontos centrados, sempre cuidando. Esse aqui ficou muito folgado. Sempre cuidando para o ponto não ficar nem repuxado e nem folgado demais, tá? Um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Aqui eu vou vir. Fazer um ponto. E no próximo um aumento. Sempre ajustando, tá, gente? Os fios. Eu não falei, tá? Primeira carreira, 7 pontos. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, então vai finalizar com 14. Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento, totalizando 21 pontos. Vou seguir aqui por toda a minha volta. E já volto aqui com vocês para finalizar a terceira carreira. Terminei aqui a terceira carreira com 21 pontos. Vou tirar aqui a minha agulha, a parte de cima aqui do ponto. Pegar aqui o meu fio do acabamento invisível. Vou passar aqui pra frente, agulha aqui de trás pra frente, jogo o fio lá pra trás. Vem aqui na parte de trás do ponto e volto meu fio no mesmo lugar. Vou ajustando aí o fio para ele ficar do mesmo tamanho que os Vzinhos das carreiras. Na quarta carreira serão 2 pontos e 1 aumento. Só que a gente tem que se atentar a não deixar o aumento em cima de outro aumento. Então, assim, nós vamos começar o fio do fechamento invisível tá aqui. E o ponto dele é esse. Vamos vir aqui nele, da altura do primeiro ponto e fecho. O próximo é um aumento. Se eu fizer aumento aqui, a nossa base ela não vai ficar redonda, ela vai ficar com pontas, né? Toda vez que tiver aumento, ela vai ter ponta. Então, aqui tem aumento. Então, a gente vai fazer o aumento aqui antes desse daqui. Aqui eu já fiz um. Vou dar a altura aqui do ponto e fechar. Fazer o primeiro aumento aqui no primeiro ponto. E o próximo, a gente já vai fazer aqui 2 aumentos. 2 pontos. 1 ponto. Dois pontos. E no próximo, um aumento. Essa vai ser a sequência. 2 pontos baixos e 1 aumento. Tá vendo que aqui, ó, eu já peguei no cantinho errado. Desfazer. Vem aqui no meio do ponto e tem que sair no meio do ponto aqui atrás também. Dou a altura, 1 ponto. Dois pontos. E aqui é um aumento. Quarta carreira vai ser 2 pontos e 1 aumento. Vou terminar a minha aqui. E já volto com vocês. Terminei aqui a quarta carreira com 28 pontos. Vou fazer aqui o meu fechamento invisível.
E assim, fazendo esse fechamento invisível, a gente não consegue mostrar, quem olha assim, né, onde começa e nem termina a carreira. É bem bacana. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos centrados e um aumento. Vai ser a nossa última carreira de aumentos, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto. Puxo o fio aqui pra frente, dou a altura do ponto, sem esticar o fio, puxando devagar e fecho. E vou cuidar também, mais uma vez, para não ficar aumento sobre aumento. Como eu já fiz aqui o aumento, então vai ser 1, 2, 3, e o aumento aqui vai ficar bem do ladinho, então não vai ficar em cima do aumento, tá? Vai dar certinho. 2, 3, e um aumento. E essa cor chumbo aqui também é muito linda, né, gente? Para um item que vai ficar no chão, né? O ideal é que sejam cores escuras, mas se você quiser fazer também com cor clara, não tem problema nenhum. Carreira de número 5, 3 pontos baixos e um aumento. E no final da carreira, nós vamos ter 35 pontos. 1, 2, 3. E um aumento. Vou fazer a carreira aqui. E já volto com vocês. Terminei aqui a carreira de número 5 com 35 pontos, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer aqui o meu fechamento invisível. Aqui nós já finalizamos a base do nosso pezinho, tá? Aí vai ter esse tamanho aqui. Vai ter uma base aqui de 13, quase 14 centímetros, tá? Se você tiver com um fio mais grosso ou mais fino, vai ter aí uma diferença de tamanho, tá? Então, assim, se você quiser fazer um peso de porta maior, vai aumentando gradativamente conforme a receita, né? Aqui eu fiz aumento, 1 e aumento, 2 e aumento, 3 e aumento. Se você quiser um pezinho de porta maior, você vai fazer 4 e aumento. Quer maior do que isso? Faz sim, mais 4 e aumento. Depois a próxima carreira, 5 e aumento. E vai aumentando aqui a base, tá? Mas esse aqui é o tamanho padrão, né, que tem. Mas se você ou o cliente quer uma coisa maior, não tem problema. Dá pra seguir essa mesma proporção. A partir daqui, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, porque a gente quer que o nosso pezinho, ele comece a curvar pra fechar. Mas antes, nós vamos esconder esses fios aqui com o auxílio da agulha de tapeçaria. Vamos esconder aqui por alguns... Opa! Entre alguns pontos. Esse aqui, como tá curtinho, eu vou passar só por 2, só por mais um. E vou colocar um pinguinho de cola. Dá uma puxadinha assim, ó, que aí abre um pouquinho do ponto e você consegue colocar a cola lá dentro. Coloquei aqui, mas eu vou passar esse fio aqui por mais um ponto.
Vou fazer o mesmo procedimento aqui com o fio que tá saindo aqui do fio mágico, do anel mágico. Vou jogar ele aqui, vou apertar pro anel mágico ficar bem fechadinho. Vou passar ele aqui por alguns pontinhos. Cortei aqui bem rente, né, do trabalho, mas eu poderia ter deixado, né, porque aqui a gente vai colocar o... E nas carreiras de número 6 e 7, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Sempre cuidando, tá, gente? Ajustando os pontos. Quando eu falo ajustar os pontos, é vir aqui, arrumar, deixar aqui a base retinha. Fez alguns pontos, 3, 4 pontos, vem aqui, põe ele pra fora, pra ele ficar bem ajustado, bem bonitinho. E fazendo agora o ponto sobre ponto, o trabalho vai começar a fechar, tá? Ele já vai fechando sozinho. Fiz aqui a carreira de número 6, vou mostrar uma coisa pra vocês, tá? A carreira já tava dobrando aqui pra cima, né? Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustar esse ponto agora pra cima, tá? Pra ele fechar. Terminei aqui a 8ª carreira. Tô aqui no meu último ponto, vou desfazer aqui para poder fazer o fechamento invisível. Vem aqui com o fio que a gente reservou, que a gente cortou. E vou puxar ele todo aqui. Vou ajustar o meu ponto aqui também, que tava bem folgadinho. E vou fazer aqui o fechamento invisível. A partir da carreira de número 9, nós vamos diminuir. Então, aqui, nós fizemos aumentos. Ponto, aumento, 1 aumento, 2 aumento, 3 aumento. Nós vamos diminuir nessa mesma proporção. Então, aqui fizemos 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, agora nós vamos começar a diminuir com 3 pontos baixos e uma diminuição.